Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Hoje, dando continuidade aos estudos da nossa disciplina Propriedade Intelectual, Direito e Ética, nós vamos entrar mesmo nas especificidades dos nossos estudos, falando um pouco acerca dos direitos autorais. Então, nessa aula, nós estudaremos especificamente a Lei 9.610 de 1998, que é a lei conhecida como Lei dos Direitos Autorais, que regulamenta todos esses direitos no Brasil. Nós veremos o conceito de autor, o conceito de direitos autorais e obras intelectualmente protegidas e todo o regime de proteção jurídica desses direitos no Brasil. Então, nós começaremos aí pelos conceitos. Essa lei, então, foi editada no dia 19 de fevereiro de 1998, substituindo a legislação anterior. E aí, a partir dela, nós vamos conceituar autor. Tome nota. Autor pode ser pessoa física ou jurídica, que seja titular. Titular é uma terminologia jurídica para se referir a dono, né? Dono aí, digamos assim, de uma obra artística, científica ou literária. Essa titularidade, ela vem em decorrência da própria criação intelectual da obra ou mesmo de um contrato. E aí o autor, na sua obra, ele pode usar o seu próprio nome civil, eu usaria Thailise Leite, mas poderia usar também abreviaturas, poderia usar apenas suas iniciais, pseudônimos, ou o autor tem direito a indicar a sua autoria por qualquer sinal distintivo que individualize e identifique essa autoria. E o que são direitos autorais, professora? Direitos autorais, para o direito, são considerados bens móveis. Bens móveis, como uma cadeira, professora? Mais ou menos, porque eles podem ser transmissíveis. E eles podem ser transmissíveis via contratos, via negócios jurídicos, e esses negócios podem sim ter por objeto direitos autorais. Então, quem vai ser considerado autor a partir daí? Bom, pela legislação, os brasileiros natos ou naturalizados, que nós chamamos de nacionais, é que podem ser autores aí de direitos, né, titulares de direitos autorais, autores de obra. Mas estrangeiros domiciliados no Brasil também podem, desde que haja reciprocidade entre estados. O que isso quer dizer? Naquele país, se um brasileiro quiser, também pode ser titular e registrar suas obras. Se tiver reciprocidade entre um país e outro, o estrangeiro domiciliado, ou seja, fixado com seu domicílio aqui no Brasil, também pode registrar suas obras aqui. E os autores aí costumam ser autores intelectuais, ou seja, a própria pessoa que, através das suas ideias, criou aquela obra, aquela inovação no mundo. Mas, como falei para vocês, podem ser pessoas jurídicas. Mas como, professora, se pessoa jurídica não cria nada, né? Como que uma empresa pode ser autor intelectual de uma obra? Não pode. Na verdade, a pessoa jurídica se torna autora através de um contrato. E aí seriam os editores, quando você faz um contrato de editoração, o autor intelectual transfere esses direitos para a editora. Os produtores, aqueles que investem, tomam a iniciativa sobre a divulgação de obra e também assumem essa responsabilidade econômica pelo esse primeiro insumo, esse primeiro incentivo. E também os intérpretes, que embora não sejam os autores originários das obras, de alguma forma modificam. Então seriam os cantores que são verdadeiros intérpretes, e todos os outros também. Não vamos discutir gosto musical, mas se a gente pensar num cantor aí verdadeiro intérprete como Maria Bethânia, que sente a música, que incrementa aquela música, se não conheçam, vão ouvir. Se não conhecem, vão ouvir, porque é muito bom. Esses intérpretes, eles acrescentam coisas à música. Os atores, as atrizes que criam personagens, os músicos que tocam, fazem arranjos, bailarinos, ou quaisquer outras pessoas que, ao executar a obra, também criam sobre aquela obra. Esses também são considerados autores, titulares de direitos autorais pela legislação brasileira. E aí nós temos, então, os negócios jurídicos que podem ser objeto de direito autoral, né? O que seriam isso? Toda vez que eu quiser fazer uma dessas coisas, eu preciso celebrar um contrato de transmissão, né, de direitos autorais, de cessão de direitos autorais. O primeiro deles é a publicação. Então, para fazer a publicação,
E aí pode ser uma obra literária, né? Um romance, um poema, pode ser uma obra artística, né? Uma criação, e pode ser também uma obra científica. Quando nós fazemos teses de doutorado, de mestrado, se alguém quiser publicar os nossos escritos, precisa também desse contrato de publicação. E aí você leva ao conhecimento do público com o consentimento do autor a essa forma de divulgação da obra intelectual. Outra forma é a transmissão ou emissão. O que seria o conceito de transmissão para a nossa legislação? Essa difusão de sons ou de imagens por meio de ondas radioelétricas, sinais de satélite, fio, cabo. É o que as televisões, né, sejam elas abertas ou não, fazem. Os rádios, né, ou qualquer mesmo outro meio óptico ou mesmo processo magnético. Pode ser inclusive via internet, viu? Retransmissão. Retransmissão é emissão simultânea ou transmissão de uma empresa para outra. Por exemplo, você sabe que as grandes televisões do Brasil, elas têm várias afiliadas. Então vem lá da central a transmissão de uma novela e aí essa afiliada retransmite para os seus espectadores. Isso é conceituado pela lei. Distribuição é a disponibilização de um original ou de cópias de obras, né? E aí pode ser obra escrita, né? Pode ser fonograma, né? Pode ser CD, pode ser qualquer tipo de obra, filmes, né? Isso é distribuição. Comunicação ao público é aí qualquer forma que não consista na distribuição de exemplares, mas, por exemplo, apresentação especificamente. Mas também não pode se confundir com reprodução de obra. Então, essa comunicação ao público seria, por exemplo, a execução de uma peça teatral aí, em público, né? E a reprodução de obra é ficar fazendo cópia aí, em larga escala de obra literária, artística ou científica. Isso inclui fonogramas, músicas, né? Ou mesmo armazenamento permanente ou temporário em eletrônicos, ou seja, downloads entram aqui nessa tal reprodução de obra, né? Se você quiser fazer algum contrato que verse sobre essas formas, tem obrigatoriamente que pedir autorização do autor e pagar direitos autorais para isso. Quais são as obras que são protegidas pela legislação? É o que a nossa lei chama de obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais. Essa parte é muito importante, então eu recomendo que você tome nota. Vamos lá, nós vamos falar uma por uma porque é importante. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, como falamos, romances, poemas, teses, né? Conferências, alocuções, sermões ou outras obras da mesma natureza. Então, cada vez que a gente dá uma palestra, uma conferência, isso é protegido por direitos autorais, né? Aqui, obras dramáticas ou dramático-musicais. Claro, aquelas que criam um drama, como uma novela, ou, por exemplo, né, aquelas que são aí um balé, né, uma ópera, alguma coisa assim também é protegida. E as coreografias também. E pantomímicas. O que são obras pantomímicas, professora? Aquelas que só trabalham com mímica, sabe? Como cinema mudo. Hein? Essas daí, se elas tiverem aí o seu roteiro por escrito, coreografias e obras pantomímicas também são protegidas por direitos autorais. Hein? Composição musical, né? Tem a letra ou não, né? Seja só a canção, seja só a melodia ou também a canção completa, com letra. Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Quaisquer vídeos, esquetes, curtas, longa-metragens, né, todos esses, óbvio, são protegidos. Que mais? Fotografias são protegidas pelos direitos autorais. Ou aí o legislador menciona qualquer processo análogo à fotografia, porque ele sabe que as fotografias digitais não são mais reveladas, né, como antigamente, então ele já previu essa inovação tecnológica. Então, fotografias são obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. A arte cinética é que usa luzes, jogo de luzes, de imagens aí para fazer projeções. Ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza também, né?
projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Então, aquelas plantas, né, aquele mapeamento geológico, geográfico, topográfico, mapas, tudo isso é objeto de proteção de direitos autorais, né? Que mais? Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova, tá? Então, se você fez uma adaptação ou uma tradução, também vai ser protegido. Então, o autor vai ser protegido e o tradutor também. Coletâneas, compilações, antologias. O que é uma antologia? Uma antologia que reúne toda a obra de um autor. Enciclopédias, dicionários. Professora, dicionários são protegidos por direitos autorais? São. Base de dados, aí, ainda, né, que seja uma base de dados, desde que isso seja aí, produto da organização intelectual. Então, para você fazer essa coletânea, essa seleção, o organizador precisou incrementar isso intelectualmente, por isso que ele vai ser protegido. E também programas de computador. Mas atenção, os programas de computador têm uma lei específica que nós também estudaremos. Não são regidos por essa lei 9.610 de 98, embora sejam protegidos sim por direitos autorais. O que não é objeto de proteção? Então, atenção, nós vimos as obras que são protegidas e as obras que não são protegidas, ou seja, o autor não pode invocar direitos caso alguém faça essa reprodução sem lhe pagar nada, sem lhe pedir autorização. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos ou projetos e também conceitos matemáticos. Então, quando você cria um método, por exemplo, de realizar alguma atividade, isso não é objeto de direito autoral. E também conceito matemático. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Então, você tem uma estratégia de jogar pôquer, isso não é objeto de direito autoral. Formulários em branco para serem preenchidos. Qualquer tipo de formulário da burocracia estatal ou privada. Científico ou não, e instruções para preenchimento de formulário também não. Textos de tratados, convenções, leis, decretos. Gente, lei, decreto, regulamento não são protegidos por direitos autorais, nem decisões oficiais e nem decisões judiciais. Qualquer sentença, acórdão de tribunal, decisão do Estado não é objeto de direito autoral. Todo mundo pode usar e reproduzir. Informações de uso comum, como calendários, agendas, cadastros, não são objeto de direitos autorais. E também apenas o nome e o título isolado da obra, se você usar só o nome, isso não é objeto de direito autoral. Como que você vai utilizar essas obras aí, se você quiser mesmo fazer essa reprodução? Quais seriam essas formas concretas de utilização que fazem com que você deva pedir autorização para o autor e até pagar, se for o caso, né? Primeiro, no caso dessas obras aí literárias ou peças de teatro, seria aí a representação, a recitação ou a declamação. Se fizer isso em público, tem que pagar direitos autorais. Execução musical, qualquer tipo de execução musical. Emprego de alto-falante ou sistemas análogos. Radiodifusão sonora ou televisiva. Captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva. O que são locais de frequência coletiva? Bares, restaurantes, shopping centers. Se você estiver aí tocando música ambiente, você vai ter que pagar direitos autorais. Ah, é, professora? É. Sonorização ambiental, qualquer tipo de sonorização. E também exibições audiovisuais, cinematográficas ou por processos assemelhados também vão aí precisar dessa utilização de direitos autorais. Ah, atenção para uma coisa interessante. Se você simplesmente exibe uma obra em casa, no recinto doméstico, você não precisa pagar direitos autorais. E se você também usa nós, professores, para atividades de ensino, também não precisamos pagar direitos autorais.
se essa atividade for meramente didática, meramente pedagógica, exclusivamente com essa finalidade, não temos que pagar direitos autorais. Então, você pode fazer essa exibição. E também, professora, mas eu nunca posso citar obras se não for aí pagar direitos autorais? Pode. Tome nota, em alguns casos você pode citar obras sem pagar direitos autorais. Por exemplo, você quer citar o livro de um autor num trabalho que você está escrevendo. Como que você faz? Se você fizer aí a indicação, a referência bibliográfica, colocando a página, o nome da obra, o ano, o nome do autor, e nas modalidades hoje que nós temos regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, você pode sim fazer essa referência. Fazendo a referência, dizendo de quem é aquele trecho, você pode tranquilamente fazer essa citação, não tem problema. Outra forma, você pode fazer também intertextualidade. Quando você faz com que o seu texto se comunique com um outro texto. Você invoca algum personagem, por exemplo, de uma obra famosa dentro da sua obra para fazer algum tipo de referência, lucubração. Não precisa pagar direitos autorais por isso. Então vai falar assim está escrevendo um poema e vai falar, eu sou um verdadeiro Dom Casmurro, fazendo referência à obra de Machado de Assis. Não precisa, embora a obra de Machado já esteja em domínio público, mas mesmo que não tivesse, você não precisaria pagar direitos autorais. Outra hipótese que você tem aí de não precisar pagar direitos autorais são em paródias. Sabe o que são paródias? Quando você pega o ritmo de uma música e faz uma outra letra em cima, muitas vezes uma brincadeira. Se você fizer isso, também não vai ter que pagar direitos autorais. Então, essas são formas pelas quais você pode utilizar a obra sem ter necessariamente que pagar direitos autorais. Tá? Agora, se você fizer emprego de satélite artificial, sistemas óticos, fios telefônicos ou exposição de obras plásticas e figurativas sem autorização do autor, essas também são formas de utilização de obras que precisam pagar direitos autorais. Tá? Se você fizer o contrato sobre uma forma, suponha que você tem autorização do autor para fazer a exposição de uma obra, mas você não tem a autorização do autor para filmar e transmitir, por exemplo, por satélite essa imagem dessa obra. Você está infringindo direitos autorais, é óbvio. Você, quando faz um contrato sobre uma forma de reprodução, essa forma não se estende às outras. O contrato tem que ser bem específico sobre as formas adequadas de reprodução da obra. E, além disso, nós falamos, a obra é protegida, ela vai precisar de autorização. Vamos falar do registro das obras. Professora, é obrigatório quando eu crio uma obra, faço um poema, escrevo um livro, faço uma música, faço uma tese de mestrado ou doutorado, é obrigatório que eu registre essa obra para que ela seja protegida? Não, não é obrigatório que você registre. O registro, atenção, é facultativo. Então, fica a critério do autor fazer ou não fazer o registro de obra. Agora, cuidado, porque você pode, alguém pode te passar a perna. Já pensou se você faz um poema, escreve um livro maravilhoso, manda para alguém ler, para pedir a opinião da pessoa, essa pessoa procura uma editora e publica o livro como se fosse dela? Como que você vai provar, que isso era seu? Você vai ter que entrar em juízo, mostrar o e-mail. Mas eu não mandei por e-mail, eu imprimi e entreguei. Então você vai ter que mostrar que estava na base de dados do seu PC. Imagina que dor de cabeça. Seria terrível, Então, tome cuidado, tome aí as precauções devidas, Então, faça aí o armazenamento de dados, faça a impressão, guarde os originais, antes de você divulgar a primeira vez para qualquer pessoa uma obra, caso você tenha a intenção de se beneficiar da titularidade de direito sobre essa obra. Então, embora o registro aí não seja necessário, é bom que nós nos resguardemos por outras formas. O registro é facultativo. O que isso quer dizer? Se você for pleitear em juízo os direitos autorais, você não precisa ter registrado, porque aí a pessoa que violou seus direitos pode falar, mas não estava registrado, por isso que eu utilizei.
Isso não é desculpa, tá bem? Porque o registro é facultativo. Então, se o autor desejar fazer o registro, ele vai ter que seguir aí os procedimentos da legislação. E para fazer o registro, é cobrada uma retribuição, quer dizer, uma taxa, um pagamento aí, que é aí um valor correspondente aí estabelecido pelos estabelecimentos responsáveis pelo recolhimento aí dessas taxas diante da administração pública federal a que tiver vinculado o registro de obras intelectuais. Né? E aí, se uma obra for coletiva, professora, o que são obras coletivas? Aquelas que têm vários autores, mais de 2, uma multiplicidade de autores. Como que faz, né? Cada autor pode fazer o registro aí para defender os seus direitos perante terceiros, não perante a coletividade de autores. Então, ele não precisa esperar a anuência de todos os outros, a concordância de todos os outros para fazer o registro. Ele pode sozinho fazer para opor esse direito a terceiras pessoas. Agora, se houver aí coautoria mesmo, de fato, aí, é preciso aí, né, de comum acordo que esses autores registrem os direitos. Então, eu fiz uma música em parceria com uma única outra pessoa, né? Eu fiz a letra, por exemplo, a outra pessoa fez a melodia. Se nós quisermos registrar, precisamos registrar em comum acordo. Então, cuidado na hora de diferenciar a obra coletiva, na qual um autor individual pode fazer o registro sem a anuência dos demais, e a obra em coautoria, que é aquela na qual os dois têm aí participação integral na criação original da obra. Então não é uma obra coletiva aí porque foi encenada e aí os atores e atrizes se tornaram autores também. É porque originalmente já era uma obra em coautoria. E aí nesse caso vai precisar ter acordo para fazer o registro, né? E como que se faz esse registro, professora? Olha, é regulamentado no Brasil e que funciona bastante, está o registro aí de obras fonográficas, principalmente, né? Que é aí o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, conhecido como ECAD. Tá? Então, esse registro dessas obras, aí, ela é feita no ECAD, obras fonográficas, obras audiovisuais. Essas obras são registradas nesse Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e ele é um escritório privado, ele não é uma entidade de direito público. E esse escritório é que é responsável no Brasil pela arrecadação e distribuição de direitos autorais para esses autores aí de músicas, por exemplo. Como que se faz, né? Então, professor, eu criei uma nova música, eu quero fazer o registro. Você entra lá no site do ECAD, você vai encontrar aí várias associações, né? Hoje existem 9 associações vinculadas ao ECAD. O que você tem que fazer? Você tem que se filiar a uma dessas associações, ou seja, requerer a sua filiação a uma dessas associações, e aí essas associações que integram a Assembleia Geral do ECAD vão aprovar a sua filiação, e depois que a sua filiação estiver aprovada, é que você pode começar a cadastrar as suas obras. E aí é um procedimento burocrático de cadastro da obra que você vai fazer na associação correspondente. E aí, depois que você se filiou a uma dessas associações aí, que são 9, né, e começar a realizar o cadastro de obras, você poderá ser contemplado com os créditos provenientes das suas obras intelectuais. E como isso é feito? Né? O ECAD faz a fiscalização dessa execução de obras. Falei para vocês que você não pode nem tocar uma música ambiente numa loja, por exemplo, sem pagar direitos autorais. Aí você pensa, mas como que eu vou pagar? Eu vou procurar o autor, aí vou pagar diretamente para ele, o compositor daquela música? Não. Você paga para a associação que repassa ao ECAD e o ECAD faz essa redistribuição de direitos autorais. Então, ele faz a fiscalização permanente de estabelecimentos que têm frequência pública para verificar se ali abriu um bar novo. Eu vou ver se ali está tocando música. Pode ser música ao vivo ou não.
ou gravada. E aí, se ele perceber que está tocando música e não estão sendo pagos os direitos autorais, vai fazer a cobrança. Então, é assim que ele faz essa redistribuição de direitos autorais no Brasil. Agora, isso serve para o registro e fiscalização no Brasil. E se eu quiser, por exemplo, que a minha música ela tenha proteção internacional? Nesse caso, eu vou ter que solicitar o Código Internacional aí de proteção, né, de normatização, proteção das gravações musicais. Então, eu procuro aí, né, o próprio ECAD facilita esse procedimento para que eu tenha aí a solicitação desse código, que chama ISRC, que é a sigla para International Standard Recording Code, que traduzindo aí é Código Internacional de Normatização de Gravações. Com esse código internacional aí de gravação, eu posso ter um identificador de gravações fonográficas para que eu possa opor esses direitos também em âmbito internacional. Então, essas são as formas mais pragmáticas aí de registro de obra. Professor, e se minha obra não for música? E se a minha obra não for audiovisual, se for simplesmente um texto escrito, como eu faço? Falei para vocês. O melhor nesse caso é você fazer uma proteção aí autônoma desses direitos e aí procurar uma editora. E aí daí porque é tão importante essa vinculação do mercado editorial para os autores de obras científicas, artísticas ou literárias. Porque através da editoração você tem uma contrapartida. Você permite ao editor que divulgue a sua obra e ganhe com isso, explorando a sua obra, é claro, mas você também tem um aparato maior de proteção aos seus direitos autorais quando você cede essa possibilidade. Agora, no caso de fotografias ou obras aí, por exemplo, esculturas, pinturas, gravuras, essas obras visuais, essas obras plásticas, como você faria para fazer a proteção desses direitos? Realmente, guardando os originais, seria a melhor forma de fazer o resguardo desse tipo de obra. E se forem programas de computador? E se eu desenvolver um novo software, por exemplo? Aí nós vamos ver a regulamentação da proteção de software e todo quanto é tipo de programa de computador, nós vamos ver, porque aí a gente vai expandir para outros conceitos na lei de proteção a programas de computador, que não é a mesma que essa legislação de direitos autorais. Então, tome cuidado, porque você, se fizer alguma dessas coisas, estará violando direitos autorais. É preciso adimplir esses direitos. Somente naquelas hipóteses que nós falamos, que são exceções, é que você não estará afrontando efetivamente direitos autorais. Tá bem? Agora estamos prontos para ir para as atividades. Bom, acredito que agora você esteja pronto para responder às nossas atividades, você esteja pronta para responder às nossas atividades. Vamos verificar. A primeira diz o seguinte: sobre os autores titulares de obras, é correto afirmar que... Vamos responder? Alternativa A, só podem ser brasileiros. Alternativa B, só podem ser pessoas físicas. Alternativa C, são sempre os próprios criadores das obras. Alternativa D, podem ser editores, produtores e intérpretes. Alternativa E, englobam pintores e escultores, mas não os fotógrafos. Alternativa F, são apenas artistas, não incluem cientistas. Dou um tempinho para você pensar. O que você acha? Bem, se você disse que a alternativa correta é a alternativa D, você acertou essa questão. Parabéns! Agora, se você assinalou outra alternativa, vamos verificar por que elas estariam incorretas. Alternativa A.
Os titulares, né, que são aqueles que podem reivindicar direitos autorais pela legislação brasileira, só podem ser brasileiros? Não. Nós vimos que podem ser brasileiros, mas também podem ser estrangeiros domiciliados no Brasil, desde que no outro país, da onde venha esse estrangeiro, um brasileiro tivesse a mesma contrapartida de direitos. Então, suponha que tem uma pessoa aqui proveniente da França e ela quer registrar direitos autorais. Ela poderia ser acobertada com essa proteção somente se a França também der esse direito a brasileiros residentes por lá. Nesse caso, há uma exceção a essa regra de que só brasileiros poderiam ser titulares de direitos autorais. Estrangeiros, nesse caso, também podem. Só podem ser pessoas físicas? Nós vimos que não. Nós vimos que pessoas jurídicas podem se tornar titulares desses direitos quando você fizer um contrato, por exemplo, com uma editora, com uma produtora. Se ela for uma pessoa jurídica, ela também se torna titular de direitos autorais. São sempre os próprios criadores das obras? Não. Os editores podem, os produtores podem. Nós vimos que pessoas que executam, como atores, atrizes, cantores, cantoras, também se tornam titulares de direitos autorais, embora não sejam os criadores originários. Podem ser editores, produtores e intérpretes? Sim, foi exatamente o que nós falamos, por isso essa está correta. Englobam pintores e escultores? Verdade. Mas não os fotógrafos? De jeito nenhum, a fotografia é protegida por direitos autorais. São apenas artistas? Não incluem os cientistas? Ora, mas se o cientista faz uma tese de mestrado ou de doutorado, ele não é protegido também por esses direitos? Sim. Então, por isso que a F também estaria incorreta. Está bem? Vamos para a próxima atividade. A 2 diz o seguinte: não são objeto de proteção dos direitos autorais. A. Obras científicas e conferências acadêmicas. B. Leis, decretos, regulamentos e decisões judiciais. C. Enciclopédias e dicionários. D. Projetos de engenharia e arquitetura. E. Coreografias registradas por escrito. Darei um tempinho. Se você disse alternativa B, parabéns, você acertou essa questão. Por quê, professora? Obras científicas e conferências acadêmicas são protegidas. Não falei que simplesmente uma palestra, uma conferência é protegida? Então, essas obras científicas, essas teses, essas criações de novas fórmulas, novas soluções, novos paradigmas científicos são protegidos. E as conferências acadêmicas também. Agora, nós vimos que a lei, qualquer tipo de decreto estatal, regulamentos e decisões dos tribunais brasileiros ou dos juízes monocráticos, decisões judiciais, não são protegidas. Qualquer pessoa pode reproduzir sem pagar, sem pedir autorização para o autor. Então, essa seria a alternativa correta. A C, por que está incorreta? Enciclopédias e dicionários, nós falamos, são protegidos por direitos autorais. E projetos de engenharia e arquitetura? Vimos que qualquer projeto de engenharia e arquitetura, mesmo as plantas, né, as fórmulas que eles aí criam aí estrategicamente, criatividade, intelectualidade desses profissionais para fazer prédios, solucionar problemas, claro que são protegidas por direitos autorais. E as coreografias? Não falei para você que se as coreografias, assim como as obras pantomímicas, se forem registradas por escrito, também são protegidas por direitos autorais. Bom, com isso, encerramos essa aula. Acredito que tenha sido bastante proveitosa. Até a próxima!